Prontinho. Quem levantou a mão? Cláudia? Eu, Cláudia. Pode falar. É que é a primeira vez minha aqui. Aonde as pessoas estão? No Rio? Ou estão pelo Brasil todo? Como que é? Ah, tem gente do Rio Grande do Sul aqui, tem gente da minha cidade, tem duas aqui da minha cidade, tem gente que deve ser aí de São Paulo, do Rio, de Minas, tem gente de tudo quanto é lugar. A gente aqui é Tá, brasileiro, tá legal. tá? E qual é o teu nome? Desculpa. Eu sou Elias, tá aparecendo Elias. Suelen aí porque a conta do Google Meet tá no nome da minha esposa, então por isso que tá aparecendo Suelen aí, tá? Mas Tá. quem quiser colocar a cidade, pode colocar aí no chatzinho, tá? Cidade e o estado. Gente, insegurança. Insegurança, né? Quem que segura... Eu vou até pegar o ganchinho aqui para mostrar. Quem é que segura o bebê no colo? Quem que segura o bebê no colo logo quando ele nasce? Quem que segura o bebê no colo nos primeiros meses? Os pais. Os pais? A mãe. Mais precisamente quem? Olha o A ganchinho. mãe. A mãe. Segurança é a nossa relação, gente, com a nossa mãe, tá? Muito importante para a gente ter segurança na vida, a nossa relação com a nossa mãe. A gente vai falar um pouco, hoje eu não vou entrar muito nessa parte da constelação sistêmica, porque isso é constelação sistêmica. Porque a gente tem outras coisas para falar, mas também vou passar um pouquinho por cima disso, tá? Porque isso é tema para a gente tratar lá quando o tema escolhido for mãe, né? Que o pessoal não escolhe. Desde o começo eu estou botando pai, mãe lá e o pessoal não escolhe. Até que pai teve bastante votação essa semana, né? Teve bastante votação. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tá. Ninguém aí tá chamando, tá ok. Ninguém tá com problema para entrar. Quem não veio, porque não quer. Tá? Então, assim, insegurança, né? De onde que vem a nossa insegurança? Né? Onde que ela aparece? Geralmente, gente, a nossa insegurança, ela vem de experiências negativas que a gente teve lá na nossa infância. Como eu estava dizendo, quem nos passa segurança para a vida é a nossa mãe. Então, depende muito da nossa relação com a nossa mãe, né? A gente estar mais seguro ou menos seguro na nossa vida, tá bom? Então, essas experiências negativas, como quem foi muito criticado, tá? Crianças muito criticadas. Gente, sempre lembrando assim, ó, tá? Não é culpa dos pais, tá? Em primeiro lugar, a gente não pode cair nessa cilada de botar a culpa dos nossos pais, tá? É como aquela criança que você foi um dia, viu aquela situação com os pais, tá? Não existe um pai perfeito. A Cláudia quer falar alguma coisa, Cláudia? Está com a mão levantada? Ou foi sem querer? Tem que abaixar. Tem que apertar para baixar. Aí, perfeito. Não tem problema, tá? Então, muitas vezes, tá? Então, eu estava falando sobre, né, a forma como a criança leu a situação. E não a forma como ela... E muitas vezes nem é a forma real do que aconteceu, tá, gente? Então, é muito da forma como a criança leu a situação. Quem é que perguntou qual é que era o meu nome que entrou aí? Achou bem estranho escrito Suelen aí, meu Deus. De dia ele é Elias Terapias, de noite ele é Suelen. Que coisa louca isso. Fui eu. Não, é porque a gente tem uma conta Google só, né? Que aí a gente pode fazer um encontro desses por várias horas. Isso é pago, tá? É um serviço pago do Google. Então a gente preferiu investir numa conta só. Mas daqui uns dias eu vou abrir uma para mim também, para aparecer meu nomezinho ali. A gente devia ter Não, botado o nome do nosso espaço, mas tudo bem. bota Suelen barra e Elias, O entendeu? problema é Que que não dá aí... para mudar. O problema é que não dá para mudar. Depois que Não? cria, não tem como. Não tem como. Não tem Ah, problema, tá? O meu, como eu sou o hóspede, como a conta da Suelen é a hóspede, vocês podem entrar, vocês vão ficar aqui 2 horas, 3 horas. Não, mentira, gente. É 1h30, 1h40 cada um. Tá?
Vocês vão ficar aqui, não vai ter problema nenhum, tá? Só que quem é hóspede tem que ter assinatura, senão dura só, acho que é 30 minutos só a reunião. Não pode passar disso. Só para explicar alguns detalhes para vocês, quem nunca participou, tá? Então, deixa eu só provar mais gente chegando aí. Ok? Quem está chegando aí pode ir chegando e já abrindo a câmera. Vamos se mostrar, né? Vamos botar a cara, já que hoje tem insegurança, para a gente criar segurança, né? Então, aquelas crianças que foram muito criticadas, tá? Os pais foram muito exigentes, então elas desenvolvem uma certa insegurança porque elas não acreditam que elas conseguem, porque elas não foram validadas pelos pais, certo? Rejeição, quem tem ferida de rejeição, né? Para não ser rejeitado, então eu não tenho segurança de estar fazendo correto, então pelo medo que eu tenho de ser rejeitado, eu acabo não fazendo, né? Eu tendo medo de ser rejeitado. Gente, insegurança é medo, tá? Pessoas que foram abusadas, tá, gente? Então, criam certa insegurança com outros adultos. Por exemplo, vamos dizer que uma menina, né? Um menino mesmo, um menino tenha sido abusado por um homem, vou me usar como exemplo, por um homem louro, né? Do meu tamanho, com o meu peso. Então, depois de adulto, vai ficar muito insegura perto de alguém muito parecido, tá? Porque sofreu lá na infância um abuso, tá? Situações em que a gente às vezes nem lembra, tá, gente? E também negligências, né? Quando aquelas crianças foram abandonadas, foram deixadas, né, 2 dias pela mãe. Cara, eu soube casos, assim, eu já tratei casos em que as crianças ficavam 10 dias sozinhas em casa, a maior com 9 anos de idade, e tinha que fazer comida, limpar a casa, e os pais nem aí para as crianças. É triste, mas acontece, tá, gente? Então, são as experiências negativas na nossa infância, tá? Dificuldade de reconhecer o próprio valor. Ora, se aquela criança, né, que tem como primeira relação o colo da mãe, né, vamos dizer que a mãe ela tenha medo de barata. Medo de barata. E aí a criança está no colo da mãe, tá lá, bonitinha, no colo da mãe, quase dormindo. De repente entra uma barata voadora na sala e a mãe faz um griteiro. Para quem não entende, é a linguagem aqui do Rio Grande do Sul. Griteiro. Faz uma gritaria, tá? Aquela criança se assusta e ela pensa, bom, pensa não, né? Ela sente aqui no instinto dela, bom, se a minha mãe, que é adulta, que é grande, que tem que me proteger, que é ela que me protege, ela está com medo, a coisa deve ser muito feia. Então eu também tenho que ter medo, tá, gente? É mais ou menos assim que funciona. Por isso que às vezes os medos de insetos passam de mãe para filho, ou de mãe para filho, tá? Vocês já perceberam isso? Ah, minha mãe tem medo de aranha, então eu tenho medo de aranha. Lá em casa é assim, né? Só ela tem medo de aranha e o Leandro tem medo de aranha também. Por quê? Porque provavelmente aconteceu isso, tá? Então, gente, a criança, ela tem dificuldade de reconhecer, a criança não, o adulto já tem dificuldade de reconhecer o próprio valor. Então, ele começa a achar que tudo que ele faz não importa, não é importante, não é digno, não é merecedor de reconhecimento, não é merecedor de valor, tá? E aí também entram dinâmicas de escassez, tá? A dificuldade em expressar as suas emoções, tá? Sejam opiniões. Então, quando a criança é muito repreendida, quando ela expressa a sua opinião, tá? Gente, está todo mundo com a câmera aberta? Tá? Eu não estou vendo aqui. Deixa eu parar a apresentação aqui para ver se vocês estão tudo com a câmera aberta. E quem é que não está com a câmera aberta? Olha ali. A Bel não está com a câmera aberta, a Madá não está com a câmera aberta. Gente, a gente está treinando em segurança, então vocês têm que botar a cara e se sentir segura com essa situação. Hoje a dinâmica diferenciada que eu mandei no grupo era isso. Ali não tem problema que está descabelado, não tem problema que está... Olha, estou com uma pele toda oleosa, estou desde manhã com essa mesma roupa, o desodorante já venceu. Ah, bom, você não sente cheiro. Tá, gente?
Então, deixa eu botar aqui de volta o compartilhamento. Ô, Elias, Oi. você falou de dinâmica de escassez. O que é isso? Dinâmicas de escassez é quando a gente tem dentro da nossa mente é, algumas crenças escassas que trazem escassez, tá? O que eu estou dizendo aqui nessa questão de dificuldade de reconhecer o próprio valor. Como é que isso acontece? Bom, sabe aquele mecânico que tu leva o carro e tu acha que vai dar uns 3.000 reais e tu chega lá e ele te cobra 500 reais? E aí ele fica assim para te passar o valor. Ah, não sei. Ai, sei lá, deu 500 pila. O que que acontece? Essa pessoa ela não tá, ela sente vergonha de se valorizar, tá? Então ela não recebe da vida o valor necessário, tá? Não recebe da vida o dinheiro que ela merece pelo trabalho dela, por quem ela é. Ela não se valoriza, tá? Mulheres dependentes emocionais também, homens dependentes emocionais também, tá? Mas isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu vou abrir para perguntas. Não tem problema, tá, Júlia? Não tem problema. É só realmente para a gente treinar, tá, gente? A gente tem que treinar. Já que o assunto vocês escolheram, né, o pessoal do grupo VIP que escolheu insegurança, então vão ter que aguentar, ficar aí com a carinha na terra, tá? É para se sentir segura mesmo, não tem problema. Então, segurem as perguntinhas de vocês, anotem aí no papel, tá? Depois, quando terminar a apresentação, fica liberado para vocês fazerem pergunta e a gente vai explicando. Conforme vai surgindo também, se quiserem fazer, podem fazer, tá? Dificuldade em expressar suas expressões, emoções, opiniões, né? Então, ela que é muito castrada, né? Por exemplo, ela está em casa, ai, mãe, hoje teu arroz ficou sem sal. Cala a boca, menina. Não tem que falar essas coisas. Tem que ficar quieta. Cala a boca, menino. Não tem que ficar quieto, não tem que falar essas coisas, não tem que dar tua opinião. Tua opinião não conta nada. Tá? E aí vai gerando naquela criança um certo trauma, e depois, quando fica adulta, a pessoa não consegue expressar a sua própria opinião. Também, quando a criança pede coisas para os pais, mãe, eu queria um carrinho. Pai, eu queria um carrinho. Não, tu não tem que ganhar carrinho. Quer carrinho para quê? Então, quando ela expressa esse desejo, ela recebe de volta dos pais aquela bronca, né? Porque muitas vezes os pais não têm dinheiro para comprar, muitas vezes os pais têm certas limitações, mas a criança ela não entende. Então, ela só entende essa emoção de volta, essa emoção que voltou para ela, tá? Tá fácil de entender até agora, gente? Tá tranquilo? Então, é difícil dela impor os seus limites também, tá? Então, quando ela não sabe quando dizer não, ela não consegue dizer não. Então, geralmente crianças também, quando são abusadas, né? Elas ficam meio receosas quando elas sofrem violência, de dizer um não, não vou fazer, não quero, não é do meu agrado isso, não desejo receber isso de você, etc, etc, etc. Tá? É o medo de desagradar as pessoas, né? De ser rejeitado ou ser abandonado pelas pessoas. Então, para que as pessoas não me abandonem, então eu não vou expressar o que eu sinto, eu não vou falar o que eu quero, eu não vou ser quem eu sou. E isso é muito importante, gente. Eu não vou ser quem eu sou, eu vou ser quem as pessoas querem que eu seja. Isso é um grande fator, tá? Para desencadear a insegurança. Gente, insegurança e ansiedade tem muita relação, tá? Então, vai ser muito parecido com o que a gente já falou sobre a ansiedade, tá? Necessidade de aprovação. É aquela necessidade que aquela criança tinha de que os pais dissessem, nossa, tá bonito o teu desenho, nossa, teu tema de casa ficou legal. Mãe, arrumei o quarto, aí tu vai lá, tá uma zona, né? Tá o sapato na meia na gaveta de meia, tá as coisas tudo virado, porque a criança ela não sabe fazer isso, mas ela tentou fazer, tá? E aí os pais não valorizam. Nossa, mas tu não fez nada, isso aqui tá uma bagunça ainda. Então ela sente que ela não é aprovada quando ela faz alguma coisa. Então ela não se sente forte o suficiente, confiante o suficiente, segura o suficiente
para fazer as coisas por si só. Isso leva muitas vezes à procrastinação e à perfeição, tá, gente? São dois grandes sabotadores nossos, tá? São dois grandes sabotadores nossos. A perfeição, né? Não, tudo tem que estar perfeito. Não, se eu não fizer uma apresentação hoje que tenha imagenzinha, que tenha um videozinho, que tenha uma letrinha legal, que tenha não sei o quê, que tenha não sei o quê, eu não vou abrir a câmera porque eu não estou no lugar perfeito. Vocês estão entendendo isso? Então a pessoa começa a procrastinar. Eu nem vou fazer uma reunião hoje, porque eu não consegui terminar a apresentação, então vai ficar feio, eu nem vou falar com o pessoal. Por quê? Né? Daí procrastina. Geralmente as pessoas que procrastinam muito, elas, no último momento, elas conseguem cumprir. São pessoas ansiosas, tá, gente? A ansiedade tem muita relação com a procrastinação. Então, vamos começar a trabalhar algumas formas de vencer, tá, a insegurança. Linguagem de si mesmo. Então, olha como você se refere a você. Olha como você fala de você. Tá? Olha quando você se olha no espelho. O que você diz para você mesmo? Será que você diz que você está linda? Ou será que você diz que você está ridículo? Será que você diz que você está maravilhosa ou que você está gorda? Será que você diz que você está porque o teu cabelo é lindo ou que o teu cabelo é desarrumado? Tem muita mulher, né, não gosta do seu cabelo. Aí tem o cabelo liso, aí quer cacheado. Aí tem o cabelo cacheado, que é liso. Aí tem o cabelo preto, que é loiro. Aí tem o cabelo loiro, que é preto. A indústria de beleza vive disso. Vive da insatisfação que principalmente as mulheres, tá? O homem já é mais desapegado nessa questão, mas mesmo assim, tá? Ainda tem bastante. Mas principalmente das insatisfação que as mulheres têm de si mesmo, e elas então verbalizam isso, tá? Eu não presto para... fez alguma coisa no trabalho errado, eu não presto para nada, eu não sei fazer isso, meu Deus, eu não consigo, eu não sei, eu não quero, eu não... Tá? Olha como você fala de você. Não, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Não, eu tenho um dedo podre para homem. Tá? Tudo isso aí é a linguagem que você diz de você mesmo. É como você se refere a você. Se você se refere a você dessa forma, tu imagina os outros. O que os outros vão pensar de você? Ou como é que os outros vão te tratar? Tá? Se vitimizar, tá? Tá aqui na linguagem de si mesmo. Então, se você se vitimiza, as pessoas vão te ver como vítima. Tá? E a vítima sempre acaba sozinha, tá? Abandonada por todos. Então, pensem sobre isso, tá? A autorreflexão. Então, melhorar um pouquinho, né, a linguagem de si mesmo, só continuando no tema anterior. Digo, não, tudo bem, meu cabelo não tá lá as mil maravilhas, mas também tá bom, não tá feio, tá legal, dá para encarar, né? Começar a se tudo bem, Lucinete, não tem problema. É assim, democracia, né? Eu estou ainda oferecendo essa chance. Tem gente que nem faz isso. Pega, já bota o tema e já vai. Tá? Na próxima, eu vou lançar a procrastinação, porque ela teve uma votação bem alta. Tá? E no outro grupo que eu comentei, o pessoal também queria procrastinação. Algumas pessoas, né? Então, eu vou lançar. De repente, se vencer de novo, se vencer, a gente fala sobre procrastinação. Mas procrastinação também é um processo que a gente vai falar aqui, né? Sobre essa questão mesmo de você, se não está perfeito, eu procrastino, eu não faço. Tá? Também tem a ver com insegurança. São temas bem parecidos. Então, falar um pouco melhor de você mesmo, falar que você tem capacidade, que você consegue, que você dá conta, se autonutrir, gente, isso é feminino, se autonutrir de coisas positivas, de pensamentos positivos sobre si mesmo, tá? Fazer autorreflexão, então analisar os seus atos, os seus comportamentos, as suas dúvidas, os seus medos, as suas inseguranças, as suas ansiedades. Por que, se quiserem anotar, pode anotar. Por que eu estou insegura? O que de pior pode acontecer se eu enfrentar essa situação da qual eu estou com medo? Né? Qual é a dificuldade
Ajuda sim, Júlia. A gente vai falar ali em mindfulness, tá? O que vai acontecer de pior se eu encarar esse desafio e for lá? Então, vamos ver um exemplo prático aqui. Assim, se a mulher quiser, tá afim do cara e tá afim de ir lá conversar, porque o cara não toma atitude. Aí ela fica insegura, ai, mas será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai gostar do meu cabelo? Aí começa, né? Será que ele vai gostar do meu cabelo? Será que vai gostar do meu corpo? Será que ele vai gostar disso? Será que ele vai... Tá? Aí começa a insegurança. Então, por que que você está com medo? Júlia, isso aí, você abandonando. Tá? Por que que eu estou com medo? O que que esse medo está querendo me dizer? O que que essa insegurança está querendo me dizer? Por que que eu estou insegura? Será que eu preciso estar insegura mesmo? Quem já se fez essas perguntas no momento de insegurança? Difícil a gente fazer, gente. A Juliana assim, faz a pergunta, a Rosane também, olha lá, a Lucinete também faz. Tem que se fazer essas perguntas, ó, a Claudete também disse que também faz. A gente tem que se fazer essas perguntas, gente. É importante para a gente se autoconhecer, se autoavaliar, tá? E muitas vezes, e quando as coisas se tornam muito difíceis, aí sim procurar ajuda terapêutica. Eu nem botei aqui ajuda terapêutica, porque isso é óbvio, né? Tá? Então, essas autorreflexões são importantes. Gente, se comparar a outras pessoas gera muita insegurança. Ai, não, meu Deus do céu, eu nem vou tirar foto, nem vou tirar uma foto aqui no lugar onde eu tô, porque a Rosane postou uma foto aqui, ela estava muito maravilhosa. E eu estou péssima. Então eu não vou. Tá, gente? Se comparar as outras pessoas, ai, mas a minha vizinha trocou de carro. Ah, mas o meu vizinho, uma vez falaram que é sempre bom conversar com a gente mesmo todos os dias. Posso falar sobre isso depois, tá? Posso falar sobre isso depois. Tem uma forma que é fantástica, que eu ensino para todo mundo que faz terapia comigo. Eu ensino uma forma fantástica de vencer tanto a ansiedade quanto a insegurança. Pode falar, Rosana. Então, comecei a me fazer esses questionamentos, assim, depois que comecei a assistir as suas lives e estar participando do grupo aqui. Tenho aprendido muito. Gratidão. Gratidão eu por você estar participando aqui. Eu vou falar, tá? Anota aí que se eu não falar, tu me cobra no final, tá bom? Mas eu vou falar, assim, sobre essa forma de a gente vencer a nossa insegurança, tá? Então, quando a gente começa a se comparar, ai, olha só, né? Eu tô com 46 anos e não tenho nada. E o fulano tá com 25 e já tem casa e carro. Gente, cada um tem o seu tempo. Os maiores milionários hoje do mundo conseguiram o primeiro milhão aos 50 anos. Cada um tem o seu tempo, gente. Cada um tem a sua forma de viver, tá? Vamos fazer um exercíciozinho para vocês entenderem isso, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar. Quero que vocês anotem aí o nome de uma pessoa que tem o cabelo igual ao de vocês. Igual, exatamente igual. Quero que vocês anotem aí o nome de uma pessoa que tem os mesmos olhos do que vocês. Exatamente igual, o mesmo olho, o mesmo olho. Pessoa que tem a mesma boca. Uma pessoa que tem o mesmo nariz. Uma pessoa que tem o mesmo corpo. Notem aí. Tem essas pessoas? Estão conseguindo achar essas pessoas? Uma pessoa que seja exatamente igual a você. Quantas pessoas vocês conhecem que são exatamente igual a vocês? Não tem. Não tem. Não tem. E aí, sabe aquelas marcas de moda muito famosas? Aqueles carros esportivos, caríssimos? Aquelas marcas, deixa eu ver se eu me lembro alguma. É isso aí, Luciné. Aquelas marcas, deixa eu ver, a Gucci, mais qual? Giorgio Armani, mais qual? Aquelas marcas que tem lá na Quinta Avenida, em Milão, que são extremamente famosas. Gente, a roupa dessas marcas é barata? É barata?
Qualquer pessoa pode ter? Por que será? Porque muitas vezes são peças únicas. Porque elas têm seu próprio valor, as marcas. Justamente por isso. Então elas não vão se vender por pouco, sendo que tem gente que sabe que vai comprar, sabe? Sim, muitas vezes são peças únicas, só tem uma bolsa feita por aquela marca. Aquela bolsa, Mas aquele a gente modelo de também bolsa. Mas a gente também é único e também a Então, gente tem a vou chegar. nossa marca. É isso aí. Então, se na vida, no mundo, tudo que é único, tudo que é exclusivo é caro, porque é que você, que é exclusiva, está se vendendo tão barata, está se colocando tão para baixo. Se tudo que as pessoas valorizam no mundo, e eu não estou falando de uma pessoa ou duas, eu estou falando de sociedade de um modo geral. Se valorizam aquele carro que só é feito 1.000 unidades. Cara, 1.000 unidades no mundo todo. Será que o preço desse carro é barato? Aquela Ferrari, aquele Porsche, aquela Lamborghini, é baratinho? Não é. Por quê? Porque é exclusivo. E vocês são exclusivas, gente. Todo mundo é exclusivo. E a gente se acha tão pouco, a gente se acha tão barato, tão... eu não sou nada, porque eu tenho meu cabelo enrolado. Teu cabelo é enrolado e é lindo. Teu cabelo é liso e é lindo. Teu cabelo é crespo e é lindo. Do jeito que ele é em você. Do jeito que ele é em você. Tá? Então, isso já é para quebrar um pouco essa questão da comparação. Tá? Pode falar, Cláudio. Elias, antes um pouquinho, quando você estava explicando, eu pensei o seguinte, mas e a pessoa que, em vez de se colocar para baixo, se coloca além? Tipo, eu sou o máximo, não tenho o parâmetro de comparação, assim. Se você vai se comparar, então, eu sou a top, entendeu? Se você se coloca acima, esse é o quê? Também inseguro, né? Vamos analisar da seguinte forma, tá? O narcisista não entra nessa questão. Eu vi que alguém botou ali o narcisista. O narcisista não é assim porque essa superioridade dele é falsa. Gente, você tem que se achar o máximo. Você tem que se achar o máximo. Porque você é o máximo. Tá? Entendi. Agora tá, ok. Aí a gente está falando das pessoas que realmente são snobs por isso. Tá? Aí não. Aí é foda. É uma falsa, tá? É uma falsa segurança em si mesmo, tá bom? Porque no fundo essa pessoa, ela é tão insegura que ela precisa que os outros sejam menos do que ela, tá? Mas, cara, eu tenho que me achar o máximo, eu tenho que me achar o melhor terapeuta. Porque sou eu, porque tenho o meu entendimento, eu tenho o meu cérebro, ninguém mais tem o meu cérebro. Só eu tenho. Ninguém tem um cérebro igual ao meu. Podem ter, no tamanho, no volume, nas dimensões, tem um monte de gente que tem. Tem um monte de gente que tem. Na quantidade de células, tem um monte de gente que tem. Mas o que está armazenado no meu HD aqui, no meu cérebro, é só meu. E o que está armazenado aí na cabeça de vocês, as memórias, as lembranças, os aprendizados, não tem mais ninguém que tem igual. Então você vai escutar isso que eu estou falando e cada uma de vocês vai entender de uma forma diferente, adequada, com as tuas memórias, com a tua vivência. Tá? Então isso é ser exclusivo, gente. Isso é ser único. Eu tenho que me achar. Se eu não me achar, quem é que vai me achar? Agora, eu não preciso humilhar ninguém para isso, tá? Eu não preciso pegar um outro terapeuta e dizer que ele é um merda. Eu não preciso pegar um outro terapeuta e dizer que ele não sabe nada. Cada um tem o seu conhecimento. E a partir do momento, e aí entra o julgamento. A partir do momento que eu julgo a outra pessoa, eu deixo de aprender, eu deixo de pegar para mim
tudo que a outra pessoa tem para me oferecer de bom. Tá? Eu não consigo absorver o que essa pessoa tem de bom. Podem perceber, quando você julga alguém, você deixa de aprender tudo que essa pessoa pode te ensinar. Porque eu tenho coisas para aprender com cada uma de vocês aqui. Com cada uma pessoa que entra na minha live e faz uma pergunta, eu tenho coisas para aprender. Teria coisas para me ensinar. Eu tenho um trabalho em que eu estudei e eu me dediquei para entender coisas que vocês querem entender, e é por isso que vocês estão aqui. Mas eu não tenho nada de diferente de vocês, gente. A minha biologia é igual. Eu não tenho por que me sentir superior a vocês. Agora, tem coisas, por exemplo, que a Elaine sabe muito mais do que eu. Tem coisas que a Rosane sabe muito mais do que eu. Tem coisas que a Juliana manda muito bem e eu não sei porra nenhuma. E essa é assim que a gente... Não tem problema, tá? Só peço, tá, que como o tema hoje é insegurança, você vença a tua insegurança e abra a tua câmera, tá? Todo mundo que está entrando aí, só peço, tá? Se a pessoa não quiser, tudo bem, não tem problema, tá? Mas é para vencer a insegurança mesmo. Então, assim, gente, tudo que você julga no outro, você deixa de aprender. Joyce, quer falar alguma coisa? É só dar boa noite, que eu acabei de chegar do serviço e por isso que eu não abri a live antes. Tudo bem, chegou no comecinho, tá tudo certo. Tá, gente? Então é assim. A Andiara quer falar? Pode falar, Andiara. Desculpa, Elias, eu também cheguei agora. Não tem problema. Ai, gente, não tem perdão, problema. eu vim correndo. Não tem problema, o importante é que Eu vocês Eu vieram. estava numa reunião de escola, tá? Tem problema, vocês chegaram, né? Vocês chegaram em casa, vocês, nossa, vou participar, mesmo com o que eu não tenha pegado desde o começo. Isso demonstra que vocês estão realmente decididas a melhorar, a olhar para dentro de si. Tá? Ah, então tá. Me Tá bom? perdoa Não tem mesmo, problema. não foi Não por tem querer. problema. Não tem problema. Tá, gente? Então, Obrigada. quando a gente começa a entender sobre si, começa a entender que só você vai olhar para um objeto e vai entender desse objeto aquilo em particular. Tá? Vai ler um texto, por isso, gente, que muita coisa, por isso que a gente estuda interpretação de texto. Porque uma pessoa pode interpretar um texto de uma forma diferente da outra. Porque a gente é único e a gente pensa único. Então, como é que você está se comparando com outras pessoas? Se a tua vida, a tua vivência, todas as tuas experiências te trouxeram até aqui, esse momento, te trouxeram para você se autoconhecer, por que é que você vai se comparar com outras pessoas? Não tem objetivo nenhum, gente. É só para se depreciar. É só para voltar lá ao primeiro tema, lá, a linguagem de si mesmo. Só para chegar na frente do espelho e dizer, tu é uma merda. Para si mesmo. Tu é uma merda. Tu não tem nada. Tu é um zero à esquerda. Tu não conquistou nada na tua vida. E aí, tu vai co-criar mais disso para ti. Tá? Mindfulness. Mindfulness é uma técnica terapêutica em que a gente, claro, existe meditação, tá? Da mindfulness. Existem procedimentos de respiração dentro dessa técnica. Eu não vou ensinar essa técnica para vocês, mas o principal conceito do mindfulness é estar presente no aqui e agora. Isso reduz muito a ansiedade e a insegurança, tá? Se confundem ansiedade e insegurança, tá, gente? Mas isso diminui muito a insegurança. Por quê? Porque você não está no futuro e também você não está no passado. Você está aqui agora. Ah, mas se eu mexer isso aqui do lugar, a televisão vai explodir. Não, será? Então, mexe do lugar e vê o que acontece. Gente, não vou enfiar o dedo na tomada aí agora, tá? Mas você tomar essa decisão agora, sem pensar no amanhã, tá? Sem pensar, que eu digo, gente, é sem pensar da forma negativa, sem pensar na forma destrutiva desse pensamento. Quando esse pensamento vem para te dizer, não, você não consegue, você não dá conta, você não é digna, você não merece.
quando esse pensamento vem diz, ai, tu não vai conseguir fazer isso aí, então para, nem faça. Foca no aqui e agora, faça o que tem que ser feito agora. A mindfulness, a principal conceito do mindfulness, é meio chatinho de falar isso, é estar presente no aqui e agora, sem essas neuras do amanhã. Então, quando essas coisas começam, você para, respira, tá? A respiração profunda, inspira profundamente, respira lentamente, tá? E aí você começa a se acalmar esses pensamentos autodestrutivos, tá bom? Certinho? Estão conseguindo acompanhar? Tá tudo certinho? Perfeito. Autocompaixão, gratidão. A autocompaixão, tá? O que seria a autocompaixão? Autocompaixão é quando você erra e você se perdoa por ter errado. Autocompaixão é quando você admite para si mesmo, não para os outros, nem para a sociedade, nem não precisa fazer textão no Facebook, não precisa fazer vídeo para o TikTok, não precisa fazer nada disso. Você admite para si mesmo que você realmente não sabe fazer aquilo. Não, eu não sei fazer isso. Isso aí, Lucinete, ficar com o pé no chão. Não, eu realmente não sei fazer isso. Então, o que eu preciso fazer? Aprender. Pronto, está resolvido. Tá? Ter compaixão. Não, porque eu sou o cara, eu tenho que fazer. Não, eu vou fazer. Aí não sabe fazer merda nenhuma. Vai lá e faz uma grande cagada. Tá? E aí vai sentir pior ainda, porque daí vai se sentir mais culpado ainda. Então, admitir, olhar para si mesmo, dizer, não, tudo bem. Cara, quando eu comecei a entender, comecei a me aceitar e a me amar, a primeira coisa que eu fiz foi ficar diante do espelho e dizer, tu é gordinho, cara. Tu é gordinho. Tu nasceu gordinho, eu nasci com 4 quilos. Tu nasceu gordinho, tu foi uma criança gordinha, tu foi um adolescente gordinho. Tu é gordinho, tu quer mudar isso por quê? Aceita que tu é gordinho, pronto. Sabe? E aí eu disse, cara, olha só que legal. Olha, eu tenho as banhas aqui, tem umas tetinhas aqui, tem umas coisas ali, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. As pessoas vão gostar de mim não é porque eu sou gordo ou porque eu sou magro. As pessoas vão gostar de mim pelo meu caráter, pelo que eu falo, pela minha conversa. Tá? E a mesma coisa vocês. Se olhem no espelho. Olha e diga, eu aceito teu cabelo mais enrolado. Eu aceito teu cabelo liso. Eu aceito que você é moreno. Eu aceito que você se olha no espelho e diz, eu aceito que você é moreno. Eu aceito que você é loira. Eu aceito que você é branca. Eu aceito que você é gordinha. Eu aceito que você é magrinha. Eu aceito que você é isso, que você é aquilo. Eu aceito que você tem estria. Eu aceito que você tem celulite. Eu aceito. Se aceite. Tá? Tenha compaixão por si. E isso não define quem você é, porque você pode mudar. Você pode mudar. É isso aí, Lucinete. Pode falar, Rosane. E se a pessoa não se aceita de jeito nenhum? Nem que está ficando velha, nem que é mais cabelo branco, nem que é gorda, nem que nada tá bom. Não se aceita do jeito que é. Como que faz? É porque você não aceita a vida que a mãe te deu. Tá? Quando a pessoa realmente ela não tem nenhuma forma de se aceitar, eu já te dou a palavra, Lucinete. Pode só um segundinho. Quando a pessoa não se aceita de forma nenhuma, é porque ela não aceita aquela vida, estar naquele corpo, estar naquela vida. Tá? E aí começam as conexões com morte, que isso é assunto para outra encontro. Tá? Então a pessoa ela não se aceita, então ela faz de tudo para não ser ela. Ela faz de tudo para ser quem as outras pessoas acham que ela devia ser. Então, mas tu não se aceita por quê? Quem aí não se aceita de jeito nenhum quer quebrar isso agora? Quebra. Eu. Rosane, tu tá te vendo na câmerazinha ali, né? Estou. Essa aí é você.
Pois é, mas não aceito. você. Eu me acho, eu acho que eu Não sou tem como negra. você Eu não não se queria. aceitar, não tem como você não se aceitar, você é assim. Pois Você é é, sou assim. um pouco gordinha, não gosto, muito magra, não E daí? gosto. E daí? Você é, gente, a gente é assim. Eu sou assim. Como é que eu vou diminuir a minha calvície? Por que eu vou ficar brigando com uma coisa que está aqui? Por que você vai ficar brigando, Rosane, com uma coisa que você está vendo na tua frente, que é você? Por que Eu você não vai gosto muito de ficar? espelho. Por que você vai ficar brigando porque você tem pouco peito? Por que você vai ficar brigando porque você tem muito peito? Por que você vai ficar brigando porque você não tem bunda? Por que você vai ficar brigando porque você tem bunda? Vai mudar alguma coisa você brigar contigo mesmo? Vocês já viram aquelas mulheres que viram uma caricatura de tanto que elas se transformam? Que chega um momento em que perde a mão, em que aquilo não comporta mais, o corpo da gente não comporta mais. São pessoas que não se aceitam de forma nenhuma e ficam horríveis. É isso? É assim que tu quer ser? Quem você não é? Viver uma vida que não é a tua? Desculpa, mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você vai resistir, ficar. Eu já dou a palavra para você, gente. Só estou constelando aqui a aceitação dela mesmo com a Rosane. Aceitar que você teve essa vida. O que você não aceita, será que é o teu corpo ou será que é a tua vida? Acho que é no geral. Então comece a aceitar tudo o que te aconteceu desde a tua infância. A forma como a tua mãe foi contigo, a forma como teu pai foi contigo, a forma como você foi criança, tudo o que você passou até você chegar aqui, que você começa a perceber, Rosane, que todos os momentos na tua vida te trouxeram aqui nesse momento em que você começa a tomar consciência de você mesmo, começa a tomar consciência de quem você é. E se aceitar da forma de uma forma mais plena, envolve você aceitar as tuas dores, aceitar os teus sofrimentos. Eu vou pedir para a Cláudia desligar o microfone, Cláudia. Tá? Eu dou a palavra logo em seguida, tá? Então, aceitar a tua vida do jeito que ela foi. Foi dura, foi sofrida? Foi, mas você agora está calejada. Se agora você sabe, agora você entende, agora você percebe que a tua vida foi sofrida e o que tu está fazendo para transformar a tua vida diferente. Enquanto você fica nessa fase de não aceitação de ser quem você é, você não consegue mudar a tua vida. Você não consegue. Você pode fazer a dinâmica que você quiser. Porque tudo parte do princípio que a gente precisa se aceitar. Ninguém que está aqui, eu duvido que teve alguém que está aqui, que chegue aqui e diga assim, olha, minha vida foi fácil, minha vida foi tranquila. Eu sempre consegui tudo que eu queria, sempre recebi tudo que eu queria dos meus pais, o amor que eu queria. Duvido que tenha aqui, nessa reunião de 18 pessoas, duvido que você vá em um aplicativo que nem tipo TikTok e você dê um grito desses aí, eu quero alguém que tenha tido uma vida perfeita. Duvido que apareça algum. As dores que você sofreu forjaram quem você é hoje. E você não aceita. Você não aceita a tua força. Você não aceita a tua beleza, assim como qualquer outra pessoa, assim como eu não aceitava a minha beleza. Eu não sou. A Joyce dizendo, eu demorei muito para me aceitar e me amar. Eu ganhei peso em 2019. Foi difícil, mas resolvi. Né? Foi difícil para mim também, lá quando eu comecei a me amar, dizer para mim, não, cara, tu não é o homem mais lindo do mundo, tira isso da cabeça. Mas tu tem as tuas vantagens, tu tem as tuas coisas boas. Eu estou pulando um pouquinho já para outra parte, tá? Então, a autocompaixão faz parte disso, mas eu já vou terminar contigo. Só vou passar aqui o slide, porque a gente já tá falando mais ou menos sobre isso. Então, você estar conectada contigo mesmo é você aceitar todas as dores que você passou. São tuas.
são tuas. São medalhas que estão cravadas no teu peito, de dor, de dificuldade, de sofrimento, e que você passou. Uhum. Mas tem tudo a ver com isso que eu estou falando, gente. Eu estou constelando a Rosane, mas é para todo mundo. Cada dificuldade, Rosane, cada momento difícil, cada situação complicada que tu passou na vida, e eu sei de algumas, porque você já fez terapia mais ou menos comigo, cada situação difícil forjou quem você é hoje. E você, muitas vezes, não honra isso e você não consegue mudar a tua vida daqui para frente. Eu não abro mão de 1 minuto, uma situação de dificuldade que eu tive na minha vida. Eu não abro mão de um relacionamento que eu tenha levado um baita pé na bunda. Eu não abro mão de um relacionamento que eu tenha terminado porque eu estava sofrendo demais. Eu não abro mão de um emprego que eu tenha largado porque eu não estava em paz. Ou porque eu não sabia estar em paz. Eu não abro mão. Porque é meu. É meu direito ter vivido isso. E eu me orgulho de ter vivido isso na minha vida. Então se orgulhe de ser quem você é. Você está aqui, firme, forte. Você está aqui, olhando para dentro de si com essa coragem, com essa determinação que você está sempre mostrando. Você está em todas as lives, você está nas reuniões, você está... Todo mundo, gente, eu estou falando para a Rosane, mas isso serve para todas vocês que estão aqui. Isso serve para todas vocês que estão aqui. Você está se abrindo para entender melhor como é que você funciona, para entender melhor como é que você vai conectar essas coisas que não estão fechando na tua vida. Se orgulhe de ser quem você é. Se orgulhem, mulheres, pessoas, de serem quem vocês são. Vocês são únicas, vocês são especiais. Vocês viveram, cada uma que teve uma vida diferente uma da outra. E se você pegar qualquer uma dessas mulheres aqui e pedir para contar a vida, teve tanto sofrimento ou mais do que a tua. É verdade. Então, olhe para você com honra, com amor por tudo que tu vivenciou. Mesmo as dores, mesmo as dificuldades. Elas fizeram você transpôs elas. Você transpôs elas. A gente vai ver mais para frente aqui, tá? A Lucinete levantou a mão e depois teve outra mulher que levantou a mão. A Cláudia, acho que foi, né? Gratidão, Elias, porque Gratidão. desde que eu conheci você e a Su, eu tenho procurado estar melhor sempre. Você sabe que pode contar com nós sempre. A gente sempre está aqui. Gratidão. Tá? Gratidão você por confiar no nosso trabalho. Gratidão. Fica bem, tá? Fica bem. Não é para ficar mal, não. É para te melhorar, é para te ficar bem. Pode falar, Lucinete. Rosane, você é linda. Você é especial. Você está aqui não é o acaso, não. O universo de trocar experiência. Nada é o acaso. Nada. Eu aprendi a falar no espelho para mim mesma. Eu sou linda. Eu me amo. Não tem ninguém melhor do que eu. Isso não é egoísmo. Isso não é querer ser melhor do que ninguém. Porque eu me achava feia, eu me achava gorda, eu me achava boa o bastante para atrair o homem que eu amava para mim. Por quê? Eu era tão assim, me sentia tão pequenininha, que eu amo o homem que eu dizia que eu amava, ele se tornava grande para mim. Só que quem estava errado nessa história toda não era eu, era ele. Ele não soube dar valor a mim. Uma pessoa linda que eu sou, por dentro e por fora, eu sou generosa, eu sou caridosa, eu sou amorosa, eu sei fazer coisas que muita gente não sabe fazer. E eu faço questão de trocar experiência. Eu sei pintar, eu sei fazer artesanato, eu sei fazer um pouquinho de cada coisa, sou igual bombril. Eu amo isso. Só que eu me fechava na redoma de vidro, pequenininha, porque eu fui humilhada demais nos meus sentimentos. Eu fui humilhada demais por família, eu fui humilhada... Isso, vou contar lição que vocês choram. Rosane, aprenda a agradecer cada minuto que você respira, porque tem muita gente dependendo de uma cama para estar viva.
Tem muita gente dependendo de uma pessoa para dar banho na pessoa, você não consegue tomar banho sozinha. É verdade. Meu amor, eu estou em casa, infelizmente, minha família aqui, isso é verídico, uma cunhada minha linda, maravilhosa, que descobriu há pouco tempo que está com câncer. Teve um tumor na cabeça que teve que operar. Graças a Deus não ficou sequela, mas está fazendo químio. Dor em cima de dores. De 4 em 4 horas, tomando remédios fortíssimos para amenizar a dor. Gente, se a gente for trazer todas as nossas vivências, né, vai dar umas 8 horas aqui. Sim, sim. Porque cada um tem a sua vivência em particular, cada um teve as suas dores e o seu sofrimento. Cada um teve. Não pense que para mim também não foi. Não pense que para Suelen não foi também dolorido. Ok, Tá? é só para finalizar. Uhum. Eu aprendi a fazer a terapia com o espelho. E todo dia de manhã eu já acordava direto com o espelho. Eu tenho no meu guarda-roupa um espelho bem grande, dá de cara com a minha cama. Então eu aprendi a acordar assim: oi, bom dia, você está linda hoje. E cada vez que eu passava no espelho, eu me amava. Cada vez que eu passava no espelho, me falava coisas boas para mim. Isso me ajudou no subconsciente na gravando. É uma dica que eu dou. Para mim, valeu super a pena. Eu vou ensinar, a Júlia está querendo. A Júlia está. Desculpa, porque uma hora eu falei isso. Imagina. A Júlia está bem ansiosa para saber como é que faz, né, Júlia? Eu vou ensinar uma técnica parecida com essa que a Lucinete está falando aí, mas que vai ajudar vocês a se encontrar com vocês mesmos, tá? Não tem problema, mas eu vou ensinar a técnica para vocês, tá? Gente, você que tem, olha só, o Rosane, você já parou para pensar que o homem da tua vida, ele pode gostar de você exatamente do jeito que você é? E talvez se você tivesse um cabelo diferente, vamos falar agora de relacionamento, tá? Se você tivesse um cabelo diferente, talvez ele nem sentisse atração por você, e ele ia passar por você e ia para outra pessoa. Gente, às vezes, as nossas características é que trazem as pessoas que se conectam com a gente. Eu estou falando de relacionamento, tá? Mas, não, porque eu sou loiro, então a Suelen gosta de homem loiro, então ela se conectou comigo. Olha que foda que eu sou. Tá vendo? Então, talvez porque você, Rosane, você se descreveu, você sabe que eu sou morena, que eu não sei o quê. Talvez por você ser morena, o homem que você ama, ele se aproxime de você por isso. Porque ele gosta, acha bonito que eu tô de pele. Talvez o homem que vai te fazer feliz, vai ser um homem que vai te respeitar, vai te amar e vai te acolher, seja um homem que gosta da mulher mais baixinha, o homem que gosta da mulher mais alta, o homem que gosta da mulher mais gordinha, o homem que gosta da mulher mais magrinha. Tinha uma outra pessoa que levantou a mão, não sei se ainda está com a mão levantada, porque eu não estou conseguindo ver todas as pessoas aqui. Acho que era Caldete, como é que é o nome? Acho que era Caldete, eu acho. Tinha levantado a mão um pouco antes, tá, Júlia? Eu já vou te dar a palavra. Não quer mais falar? Não? Tá bom, pode falar, Júlia. Então, eu ia falar exatamente sobre isso. E, tipo assim, não sei, acho que só tem a maioria é mulher aqui, né, eu acho, se eu não me engano. Acho que só tem o Elias aqui de homem. Então, eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Eu tenho 21 anos, tá, gente? Então, desculpa aí se eu falar alguma bobagem, alguma coisa assim, que eu sei que são mulheres muito maduras que estão aqui. E eu adoro vocês, que assim ganhei mais experiência. Mas o que eu queria dizer que eu aprendi é que não se comparem ao padrão, sabe? Porque, sabe, cada pessoa tem um gosto específico, todo mundo namora, independente se você é loira, morena, gorda, magra. Tinha uma amiga minha que ela era gordinha na época da escola, né? E ela achava que ninguém nunca ia gostar dela. E aí ela saiu do ensino médio, foi da faculdade, namorou alguém e tá casada, viu? Então, assim, sempre foquem em vocês. E às vezes o amor da sua vida também nem tá aqui. Então, não importa a sua idade, vive experiências, vá viajar, vai conhecer o mundo. Porque no final, quando a gente morrer, a gente não vai levar nada daqui, sabe? Só as experiências boas. E sem contar que outros países também têm características que a pessoa gosta, o padrão muda.
Então, seja vocês mesmo e lembre-se de cuidar de vocês, principalmente, sabe? Autocuidado. E você não precisa ser rica para fazer autocuidado. Vai cuidar da sua unha, vai cuidar do seu cabelo, vai andar no parque, principalmente que o sol ele é um antibiótico, né? Natural antidepressivo, tá, gente? É isso. Beijo. É isso aí que a gente vai falar agora. E, gente, o amor da vida de vocês está aqui sim. Eu conheço o amor da vida de cada uma de vocês aqui. Ah, eu vi o tarô. É você mesma. O amor da tua vida é você mesma. Se ame. E quando você transbordar de amor, aí alguém vai se aproximar. Alguém que vai te respeitar. Alguém que vai honrar você. Que vai respeitar você. Tá? Tudo isso que a Júlia falou, a Lucinete falou, também está tudo aqui. Ó. Então, para você organizar o teu dia, para você ter menos insegurança, é importante que você organize o teu dia com metas e objetivos. Tá? É importante que você tenha aquele caderninho pequenininho, a gente costumava dizer caderninho de mercearia, né? Aqui no Rio Grande do Sul é caderninho de bodega. Aqueles caderninhos que o pessoal fazia as continhas, né? Ah, me dá uma cerveja aí, seu Zé, anota aí para amanhã. Daí tava lá o caderninho. Aqueles caderninhos. É verdade, Joyce. É verdade. Compra um daqueles caderninhos, anda com ele no bolso, na bolsa. Tá? E aí vai colocando tuas metas que tu precisa fazer no dia. Vai ticando elas, né? Vai riscando elas conforme tu vai fazendo. Metas curtas, metas rápidas, metas alcançáveis. Tá? Faça todo dia, antes de noite, antes de dormir, sente, planeje o teu dia. Não, amanhã de manhã, tal hora eu vou estar em tal lugar, tal hora eu vou estar em tal lugar. Que você organiza o teu cérebro para cumprir aquela meta. E as vozes internas de quem é inseguro, tem muita voz interna, voz sabotadora. Elas vão baixando o volume, porque você está organizado. Tá? Isso aqui eu fiquei em dúvida se eu colocava ou não, mas eu vou colocar. Sim, gente, pessoa que só te critica, pessoa que só te enche o saco, te afasta. Te afasta. Não tem por que você estar perto de pessoas que só te botam para baixo. Ah, mas é minha mãe. Foda-se. Foda-se. Se você está aqui, você é de maior. Se você é de maior, você já tem condições de ficar longe da tua mãe. Né? Ou precisa cortar algum cordão umbilical aí. Como é que foi? Eu estava falando esse final de semana, minha tia, infelizmente, faleceu no domingo, e aí eu fui para lá, e eu tenho uma irmã que ela é muito problemática. E aí, ela está morando com a minha prima, e a minha prima, que é filha dessa tia que morreu, veio para a cidade, para Amaral, nossa cidade, né? E trouxe a minha irmã. E a minha irmã, e aí elas começaram, mas por que você não faz isso, Ana Clara? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo? Aí eu olhei para as pessoas que estavam falando para ela assim, e disse, vocês vão trocar a fralda dela agora ou depois? Aí me olharam assim, meio estranho. Ela é uma criança, gente. Tem 25 anos, não é criança. Deixa se virar, deixa se bater, deixa correr atrás do que quer. Isso é para quem é mãe, tá? E tem filho adulto, barbado, e tá ainda fazendo o Nescau do filhinho. Pelo amor de Deus, gente. Você está criando uma pessoa insegura, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não consegue ir para a vida, não consegue assumir as responsabilidades da vida. Tá? Então, mantenha relacionamentos positivos. Não fica perto de quem te critica, de quem só te bota para baixo. Eu vou lá na minha mãe. Tu pode ver formas de mudar. Exemplo, está te incomodando, deixa eu ver aqui. Mas tem coisas que tu não gosta, tu pode ver de formas de mudar. Exemplo, você está te incomodando teu corpo, tenta fazer isso. Mas aí, Arielle, é exatamente isso. Cuidar da alimentação, com o tempo, o resultado vem. Eu acredito que a ação... exatamente, né? O problema é que muitas vezes as pessoas que são inseguras, elas não conseguem agir, tá? Então, por isso do planejamento, das metas, por isso de cultivar relacionamentos positivos, tá? Por isso, eu só vou finalizar, acho que essa é o último slide desse aqui, eu só vou finalizar, depois te dou a palavra, tá, Júlia?
Daí tem também o autocuidado, entra no que a Arielle falou ali no comentário, tá? Se cuidar, né? Cuidar da sua beleza, o que a Júlia falou também, né? Não custa caro você lavar o cabelo, não custa caro você passar uma escova, não custa caro você fazer alguma coisa para você ficar um pouco mais bonito, um pouco mais, você se sentir mais bonito, tá? Cada uma é do jeito que é, não precisa de subterfúgios para ser linda, mas se isso vai te melhorar a tua autoestima, passe um batom, não sei o quê, né? Enfim, mulher sabe, né? Eu não sou, não tenho, não tenho propriedade para falar sobre as mulheres, mas, né, se você acha que você precisa disso para você se sentir melhor, faz. Se você acha que de cara limpa você está linda, faz o que é melhor para você, tá? Entenda coisas que você gosta, coisas que você realmente gosta de fazer. Aqui vai uma dica, gente, que vocês não vão encontrar nos textos e nas coisas por aí. Sozinha. Sozinha. Sem filho, sem marido, sem amiga, sem nada. O que você gosta de fazer sozinha, tá? A Júlia pode falar e depois eu vou para umas perguntas que, se vocês quiserem anotar, anotem, porque é positivo. Ou vão tirar print da tela aí. Pode falar, Júlia. Elias, isso que você falou sobre o exemplo da menina de 25 anos, eu me identifico muito, só que eu quero mudar, sabe, isso em mim. Tipo, porque eu acredito que, tipo, eu não tô conseguindo estágio, nada disso, e isso me frustra muito, tipo, muito, muito, muito. E eu percebo que é muito questão de maturidade também, sabe? Que, tipo, é isso que você falou, tipo, eu sou uma criança, mais de 21 anos, e as pessoas, elas me veem assim, só que eu não quero mais que elas me vejam desse jeito. Tá no caminho certo. Tá no lugar certo também. Tá? A gente vai trabalhar bastante isso, tá? Hoje já é algumas coisas que tu já deve estar vendo hoje que você talvez nunca teve contato, né? E que agora você já tem alguma certa consciência sobre isso. Agora é questão de você decidir se você quer mudar ou não, tá? Então vamos continuar aqui. Perguntas que transformam a vida das pessoas, tá? Perguntas que são importantíssimas a gente se fazer. Perguntas que vão trazer consciência de movimentos, tá? Gente, tudo isso aqui é para você fazer e pensar e gostar sozinha, tá? É você com você mesma. Não tem marido, não tem filho, não tem amiga, como se você fosse para um país novo, longe de todo mundo que você gosta hoje, tá? O que eu gosto de fazer? O que é que você realmente gosta de fazer? O que é que realmente traz prazer fazer? Tá? O que é que eu não gosto de fazer? O que é que eu não curto fazer? Que não gosto de escutar sertanejo, eu não escuto. Eu não gosto de funk, não gosto. Faça uma lista. Tá? Se você quer se autoconhecer, pega depois um caderninho e faz uma lista de coisas que você não gosta. E todo dia que você descobre alguma coisa nova, vai lá no caderninho e bota mais uma linha lá de coisas que você não gosta. Você precisa se autoconhecer para você diminuir essa insegurança dentro de você, automaticamente diminuindo a ansiedade. Tá? O que eu aceito na minha vida? Eu aceito um homem me bater? Eu aceito um homem me trair? Eu aceito viver em um relacionamento sem amor? Sozinha, Diara. Sozinha. Sozinha. Coisa que vocês gostam de fazer sozinhas. Isso é o mais difícil, gente, porque é aí que você percebe que você deixou de ser você há muito tempo. Tá? Sozinho. Tá? E é importante. O que eu não aceito de forma nenhuma na minha vida? Isso é decisão, gente. Isso é decisão. Você precisa decidir o que você não aceita. Então, se você gosta, se você não aceita ser tratada daquela forma, por que você continua sendo tratada daquela forma? Mas é para isso mesmo, Diane. É para você se conhecer. O que eu não aceito na minha vida? O que de jeito nenhum eu aceito na minha vida? Quais são os meus hobbies? O que eu gosto de fazer para me tirar, às vezes fugir,
me desanuviar minha cabeça, pensar em outras coisas, né? Sair daquela tensão, daquela coisa de dia a dia. O que eu gosto de fazer de hobby? Você sabe? Tem certeza que sabe? O que verdadeiramente me faz feliz? O que de verdade te faz feliz? Quais são meus dons, meus talentos e as minhas habilidades? E essa parte é muito importante, gente. Essa aqui eu recomendo que vocês façam uma coluna no meio da folha e coloquem pontos fortes e do outro lado pontos fracos. E aí vocês comecem a listar. Comecem a listar. Mais um motivo para você prosperar, Júlia. Você gosta de gastar dinheiro, então você tem que ganhar o suficiente para gastar dinheiro. Esse é um erro, né? Não é sobre prosperidade aqui. Isso é uma coisa lá da mentoria de janeiro, nem vou falar aqui. Mas, assim, quais são os meus pontos de melhoria? No que eu sou bom, no que eu sou ruim? Quando você começa a fazer isso aqui, Rosane, você começa a se autoconhecer e você começa a se aceitar. Ah, não, eu não sou tão bonito. Gente, eu estou contando da minha experiência. Eu pensava assim, não, eu não sou tão bonito. Eu sou mal menos, sou ajeitadinho. Não sou bonito. Não tenho como competir com aqueles caras de academia que estão ali toda hora malhando, não sei o quê. Mas eu tenho um bom papo, eu sou simpático, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou educado. Pá, já compensou. Quando tu começa a colocar coisas que compensam as outras, tu começa a descobrir, pô, que cara bacana que eu sou. Como é que uma mulher não vai querer ficar comigo? Como é que uma mulher não vai querer ficar comigo? Pô, daí eu comecei a minha autoestima de ser verdade, né? Olha aí, então eu sou legal. Então eu consigo arrumar uma mulher para mim. Isso foi lá nos meus 17, 20 anos. Quando eu não pegava nada, ninguém. Não saía com ninguém. Tá? E aí, tá? Quais são as minhas conquistas? O que eu já conquistei na minha vida? Isso vale emocional, isso vale financeiro, isso vale fisicamente, né? Não, eu tive filhos, então eu queria, era um sonho meu ter filhos, eu casei na igreja. O que você já conquistou? Não se deprecie, lembra do slide anterior, do slide lá no comecinho. Não se deprecie, não desvalorize as suas conquistas. Você, de repente, estou só usando como exemplo, tá bom? Você, de repente, você teve um casamento em que você foi abusada, você foi maltratada, e aí você conseguiu sair desse relacionamento. Isso é uma conquista. Você conseguiu se libertar de um cara tóxico. Isso é uma conquista. Você conseguiu alugar uma casa sozinha, sem depender de ninguém. Isso é uma conquista. Você conseguiu comprar uma casa. Isso é uma conquista. Você conseguiu comprar uma geladeira nova que você cria, uma duplex, com não sei o quê, com um negócio que tu bota lá, sai gelo no copo. Isso é uma conquista. Quantas vezes você já comemorou isso na sua vida? Aquela TV de 50 polegadas que você queria, que o marido queria para assistir jogo, você comprou, não comprou? Então bota aí na lista. O que você já conquistou? E quais são os teus fracassos, as coisas que você realmente pensou que queria, mas não conseguiu conquistar? É isso aí, Júlia. Tá? Tiraram print, anotaram? Vamos lá. E a principal pergunta, gente, que eu faço sempre para quem está fazendo terapia comigo, a principal pergunta, quando chega nesse momento, aí é que a criança chora, aí é que o barbado vira criança, e aí é que a mulher feita vira criancinha. Quem sou eu? Quem sou eu? Bota essa pessoa, é isso aí, Júlia, não é verdade, tá? Quem sou eu? Quem realmente sou eu? Ou quem eu sou? Quem eu sou? Comece a se perguntar: quem é você? Quem é você? O que é que você. Como você se apresentaria? Quem é você?
Tá? Isso é muito importante, gente. Isso é quem é você de verdade, não é quem os outros querem que você seja. Ah, não, eu sou terapeuta porque as pessoas esperam que eu ajude elas. Não, não é isso. Sou terapeuta porque eu realmente amo. Amo ver o brilho nos olhos das pessoas quando as chaves giram e elas entendem uma coisa que traz muita dor e elas passam a viver com mais leveza. Nossa, isso para mim não tem nada melhor no mundo, e de verdade, não tem nada melhor. Ah, Elias, olha que tem. Não, não tem. Isso é foda demais. Tá? E essa é a última pergunta. Quem sou eu? Quem é você? Agora é a vez de vocês perguntarem. Quem tem perguntas anotadinhas aí? Vamos levantar a mão para mim saber a ordem. E quem é que levantou a mão? A Júlia, pode falar, Júlia. Elias, então, eu gostaria de saber mais profundo como é que eu curo o trauma de abandono e rejeição. Pela sua aula, eu acho, não tenho certeza, que é, tipo, cuidando de nós e dando mais atenção pra gente. Ou seja, se você fala que vai na academia ou vai treinar, então faça isso. Porque se você não confia em quem, tipo, fala que vai sair com você e depois não sai, então por que você confiaria em si mesmo? Então acho que é mais ou menos desse jeito. Só que eu não sei se é assim. Certo. A tua pergunta é como... Manda aí. Como que Como curar trauma de rejeição e abandono? rejeição e abandono? Existe, sabe a diferença dos dois? Não sei. O abandono é quando você é deixada de lado. E você não sabe por que você é deixado de lado. E a rejeição é quando te dizem que não querem você perto. E você sabe que as pessoas não te querem perto. Então, o que isso traz para ti? Isso traz, em primeiro lugar, tá? Rejeição, escapismo. Ou seja, sempre que a coisa fica difícil, você, dá um pé. Ah, o relacionamento tá ficando muito complicado, tá ficando difícil, eu não tô mais tendo, então eu, caio fora. Não, melhor terminar esse relacionamento e ir para outro. Esse é trauma de rejeição. Trauma de abandono é quando você começa a criar dependência emocional das pessoas. Tá? Então, quando a situação fica difícil, é aí que você ama mais. É aí que você quer mais a pessoa. Tá? Como curar traumas? Como curar traumas? Participando de eventos como esse, participando de lives, talvez como a minha, como a de várias outras pessoas que têm no TikTok, tentando se autoconhecer, lendo um pouco sobre autoconhecimento, fazendo terapia. Tá? Terapia não é só para louco, gente. Todo mundo acha que terapia é para maluco. Não é, não. Terapia é para a gente entender os nossos processos que fazem a gente sofrer. Então, assim, vou ensinar uma técnica para vocês, que eu disse que eu ia ensinar, e a Júlia deve estar louca, agitada lá para saber essa técnica. Uma técnica aí que, assim, quanto mais perto disso vocês fizerem, tá, mais vai dar certo. Tem gente que acha ridículo isso que eu vou falar. Problema de quem acha ridículo. Para mim, funcionou. Então, eu receito para vocês. Tá? Tá bom? O pessoal comentou aqui. Tá. Olha só. Primeiro, converse consigo mesmo. Todo dia, o dia inteiro. Converse com você. Comece a trocar ideia com você mesmo, sobre o que tu vai fazer nas tuas horas vagas. Hoje de noite eu tenho que chegar em casa, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que fazer comida para o marido, ou tenho que comer a comida que o marido fez, não importa. Mas depois, entre 9h30 e 10h30, eu tenho meia hora para mim. O que eu vou fazer? O que a gente pode fazer? Converse para você e responda como se fosse outra pessoa. Tá, Elias, o que daria para nós fazer hoje? Das 9 vai acabar agora a reunião às 9 horas, das 9 até umas 10 horas. O que a gente poderia, a gente poderia fazer para a gente ficar bem, ficar feliz? Vou fechar a apresentação, tá, gente? Vocês já leram ali, né? A perguntinha básica.
O que a gente podia fazer para a gente se sentir bem, se sentir feliz? Pai, se a gente assistisse aquele filme. Boa ideia, vamos assistir aquela série que a gente gosta. Ótimo, vamos assistir. E faça. Ah, Elias, o que nós vamos comer hoje? O que nós vamos vestir hoje? Que roupa que você quer vestir? Ah, eu quero vestir não sei o quê. Gente, isso é ridículo. Você fica falando e externaliza isso verbalmente. Não guarda só na tua mente, não. Tua mente vai começar a te enganar. Tá? Dando outras respostas com outras vozes que não é a tua. Fale isso verbalmente. As pessoas vão te achar maluca. Foda-se. Foda-se. Não interessa. Eu estou no processo de autocura. Tá ótimo. Para mim tá bom. É o que eu quero. Para mim é isso que importa. Aí, Elias, o que eu falava para mim assim? Eu chegava na sexta-feira de noite, né? Eu não trabalhava no sábado. Ah, Elias, o que nós vamos fazer hoje de noite? E se eu sou gorda, né? E se a gente fosse comer uma pizza? Boa, vamos comer uma pizza. Que é uma pizzaria que eu amo. Vamos lá. Tá. Então tô me leve. Olha o nível da loucura que eu fazia. Era isso. Tá? E eu me divertia muito comigo, porque eu me divertia comigo mesmo. Eu era duas pessoas, eu era a que perguntava e a que respondia. Então eu comecei a apreciar estar na minha companhia. Eu comecei a apreciar estar junto comigo mesmo. Eu comecei a apreciar fazer as minhas vontades. Eu comecei a me namorar. E na época eu não namorava. Na época eu estava sozinho. E eu nem queria uma pessoa. Tá? E aí eu comecei a me apaixonar por mim, eu comecei a amar ficar sozinho. Porque eu estava na melhor companhia que eu podia estar. Não tem uma companhia melhor que a minha. Então, se eu tô amando a minha companhia, e para mim a minha companhia é a melhor do mundo, imagina se tiver alguém, como é que não vai gostar? Vai me amar do mesmo jeito. Você coloca isso em prática. Você coloca isso em prática, você coloca isso, você verbaliza isso, você usa a lei da atração, usa a mecânica quântica, você usa qualquer coisa que venha quando você faz. Eu não sei onde é que está escrito para fazer isso. Eu não sei, eu não fui buscar conhecimento, eu não fui buscar leitura, autor que fala que isso é bom para fazer. Eu fiz por instinto. E, cara, assim, em 3 semanas eu mudei a minha vida. De não me amar a me amar muito. A ponto, às vezes, de recusar a companhia das pessoas para poder ficar comigo mesmo. De pessoas que não traziam nada de bom para mim também. Que ficaram para trás. Pode falar, Zé. Mas e daí se a pessoa fica tão assim, se ama demais e acostuma a ficar tanto tempo sozinha com você mesma, e aí não quer ninguém para que não aceita que venha alguém. Não, acostuma a ficar sozinha, ter essa vida aí, e aí não quer mais, tipo, levar alguém porque essa pessoa vai atrapalhar, possa atrapalhar. Então não deu certo ainda. Ah, tá. Então ainda não deu certo. Por quê? Porque quando você começa a saber quem é você, a gostar da tua companhia, você tem segurança. Você tem segurança de que se alguém se aproximar, fizer alguma coisa ruim com você, você não vai ir na mão. Por exemplo, a pessoa se aproximou, começou a me paquerar e tal, vamos sair e tal. Comecei a trazer essa pessoa para minha vida, e de repente essa pessoa me traiu. Quem perdeu foi ela. Porque eu sou uma ótima companhia. Eu sou o melhor homem que ela podia conseguir. Se ela botou fora, se fudeu, perdeu. Perdeu, porque voltar, não vou voltar. Mas, né, voltar, não vou voltar. Mas eu sou muita areia pro caminhãozinho dessa pessoa. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a se encher de você, tá? Gente, eu não tô falando isso porque vocês acham que eu sou. Eu tô falando isso porque vocês entendem o processo. Tá? Então, hoje eu vou ficar com a minha esposa, ok? Mas eu também gosto de ter os meus momentos. Eu também preciso ter os meus momentos comigo.
Faz parte da minha... Eu preciso ficar em contato comigo mesmo. Porque senão é distração. Tu começa a distrair com as pessoas. Ah, não, eu vou dar atenção total para o marido, né? Aí eu tenho que ficar lá no marido, no filho. A mulher adora pegar filho para isso. A mulher adora pegar filho. Aí vai lá e fica focando em cima do filho. Não, você precisa de alguma coisa? Você quer alguma coisa? Você vai... Não, peraí, vem cá, vamos ver alguma coisa. Não, mãe, eu tô bem. Não, eu tô bem, não preciso de nada. Não, não, mãe, tu precisa sim, tu precisa. Por quê? Porque se ela ficar sozinha, ela vai ter que olhar para ela e ela se odeia. Ela se odeia. Então, a partir do momento que você faz esse exercício, você começa a se namorar, não tem como alguém chegar na tua vida e te fazer mal. Porque você vai dar abertura para as pessoas chegar na tua vida. Dá abertura para as pessoas chegar e dá abertura para as pessoas ir embora da tua vida. E tá tudo certo, contigo tá tudo certo, porque você, a tua companhia, para ti já basta. Entendeu, você? Conseguiu compreender o total aí, hoje total? Tá? Então é assim, quem é que foi que tinha pedido antes? Cadê? A Júlia, né, Júlia? É assim que você se conecta contigo mesmo. Tá? Não é assim, ah, não, tem uma mulher que chega na minha live, né, e começa. É porque comecei a rir, me deu vontade de tossir aqui. Tem umas mulheres que chegam na minha live e começam, né? Mas aí tem o ex que está querendo voltar e tem o novo. Aí eu queria saber qual dos dois. A mulher que não consegue ficar sozinha. Ela precisa estar com alguém para se sentir alguma coisa. Porque se ela não consegue ficar sozinha, pensa que pessoa horrorosa que ela é. Já te dou a palavra, Júlia. Imagina a pessoa, para ela, tá, gente? Não para mim, não, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas para ela mesma. Que pessoa horrorosa que ela acha que ela é. Ela acha que ela é a pior pessoa do mundo. Porque ela não consegue ficar na própria companhia por 24 horas. Vai vir por lei da atração, Madá. Se você é uma boa companhia, as boas companhias vão começar a se aproximar. Porque quando quando tu sair com alguém, amizades, e você vê que elas não são uma boa companhia, tu vai deixar elas para lá. Tu não vai mais crescer junto. Tá? Porque você vai estar cheia de você. Quando a gente está cheio, eu costumo usar essa expressão. Quando a gente está cheio de nós, as pessoas que se aproximam de nós não tem nada para colocar dentro de nós. Elas só tem para unir forças e seguir. Pode falar, Júlia. Então, eu queria perguntar se nesse processo é normal se sentir sozinha. Porque quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento, coisa assim, eu perdi muita gente. E, tipo, depois parece que eu nunca mais, sabe? Quando a gente começa a se valorizar, parece que eu nunca mais tive nada depois que comecei a me valorizar. Porque, tipo, antigamente eu tinha amigos que ia fazer alguma coisa, tipo, quando eu quisesse. Mas depois que eu comecei a me valorizar, meio que eu perdi eles. Tipo, sabe? Eu faço agora por mim e às vezes eu nem quero mais sair, tipo, tanto com os amigos assim. Tipo, tem um amigo meu que ele sempre fala, ai, deixa eu andar no parque com você. Eu falo, não, é uma coisa que eu gosto de fazer sozinha. Só que parece, tipo, agora eu tenho poucos amigos, mas tenho bons amigos. Antigamente eu tinha muitos amigos, só que eram amigos que não eram amigos, sabe? Tipo, era só Sim, pra farra, essas coisas assim. sim, Não olha sei se eu só. vou entender. Só que no começo eu me senti muito sozinha. Porque, tipo, eu via todas as Existe- pessoas, tipo, saindo com pessoas e tudo mais, e eu também queria aquilo. Existem duas coisas, tá? Que a gente tem que entender bem. Solidão e solitude. Tá? Solidão é quando a nossa presença nos incomoda. Solitude é quando a gente começa, então, a entender a nossa presença e começa a gostar de estar na sua própria companhia. Se você sentia solidão, você ainda não tinha aprendido a gostar de você mesmo. Tá? Então, a partir do momento em que você faz isso que eu falei, começa a se namorar, começa a pensar, a olhar para a tua própria companhia e dizer, nossa, que companhia legal a minha, né? Como eu sou legal comigo, como eu sou uma pessoa legal, como eu sou uma pessoa bacana, como o meu papo é legal, como o meu papo é agradável. Aí você começa a ficar tranquilo sozinho, você começa a ficar, nossa, que bacana, olha que paz, que legal, dá para ler um livro, dá para assistir um filme, dá para cozinhar, fazer uma comida. Eu gosto, para mim, fazer comida é terapia. Eu gosto de fazer uma comida, eu gosto de fazer não sei o quê, eu gosto de... Sabe, faça.
Faça por você, para ti. Faça para você ficar na tua companhia. E aí tu não vai sentir solidão, você vai sentir solitude, vai se sentir pleno e feliz dentro do teu isolamento. E aí entra no que a Rosane falou, como, né, deixar as pessoas entrar depois de começar a se apaixonar desse tanto por mim. Porque daí, sim, se você quer ir naquele lugar, você vai. Agora, se aquele lugar, aquele barzinho lá, eu não gosto, porque não sei o quê, eu não gosto disso, não gosto que o garçom me olha torto, eu não gosto porque o dono é barbudo, eu não gosto porque, sei lá, qualquer desculpa. Tá? Não gosto de ir lá. Não vai, você não vai, e você vai ficar feliz em dizer, olha, não vou. Você vai estar cheia e plena para você dizer, não quero mais. Aquilo que eu estava mostrando antes no slide. O que você aceita, o que você não aceita. Para mim, ir para uma balada hoje é muito difícil. Muito difícil. Elias, mas por que tu não gosta de divertir? Eu amo me divertir. Mas olha só, ficar, presta atenção, ficar 6, 7 horas de pé, no meio de um monte de gente que eu não conheço, estando ali apertado, espremido, que não dá para levantar a mão para tomar alguma coisa, escutando um som ensurdecedor, um volume absurdo, correndo risco de ser assaltado, correndo risco de ser confundido com alguém e apanhar de um monte de gente. Eu vou querer ir nesse lugar? Eu não. Eu vou ficar em casa, no meu sofá, assistindo um filme, tomando um vinho com a mulher, conversando, jogando conversa fora. Eu não vou ficar indo em balada para ficar passando por tudo isso aí. Óbvio que às vezes a gente vai, né, gente? Isso é um exemplo, Júlia, de solitude, de você estar bem como você está. Tá? E não se importar, todos os meus amigos estão indo lá naquela balada, então eu tenho que ir também. Tem um caralho, não tem não. Tem se você quer. Quando você está plena, quando você já encontrou, essa solitude, essa plenitude dentro de você, você vai entregar ela para quem você realmente ama e quem você gosta da companhia. E aí você começa a diferenciar os homens bons, os homens ruins, estou falando no caso de vocês mulheres. Tá, mas esse cara aqui, ele é bom para mim ou ele é ruim? É aquilo que eu sempre pergunto nas lives, quando alguém pergunta se o fulano vai voltar, se não vai voltar. Tá, mas como é que era? Era bom ou era ruim? Não, ele me traía. Então, tu quer de volta? Realmente tu quer de volta essa figura? Meus parabéns, meu querido. Vai lá se ferrar de novo. Tá? Eu leio, porque assim, né? Então aí tu começa, tá? Júlia, pode falar. Mas isso que você tá falando começa num processo, né? Tipo, quando você começa a fazer isso que você tá falando, a gente primeiro sente a solidão para depois sentir a solitude, né? Por isso que eu falava comigo. Esse é o processo. Por isso que você conversa com você, porque daí você não se sente sozinho. Aí você sente que tem. E realmente, gente, a gente é dois. A gente é dois. A gente é consciente e inconsciente. A gente é adulto e criança. Então, o que você faz quando você começa a falar, verbalizar com você mesmo? Você conecta o teu adulto à tua criança interior. E aí você começa a entender os processos que te levam à dor e sofrimento. E aí é que você começa a realizar a transformação, Júlio. E aí você não se sente sozinho. Sente que você está na companhia de alguém que você está aprendendo a se apaixonar. É assim quando a gente começa a ficar com alguém. É assim quando a gente começa a namorar alguém. Você vai lá, né? Você chama a pessoa, você fica com a pessoa, o que você quer comer, né? Olha, onde é que barzinho que você quer ir? Olha que filme que você quer ver, né? Não é assim que a gente faz? Então faça isso contigo. Por que você não faz isso contigo? Você faz isso com os outros, mas não faz contigo. Entenderam? Compreenderam bem essa parte de se namorar? Mais alguém, mais alguma pergunta? Deixa eu ver os comentários aqui, que eu estou com a janelinha dos comentários fechada. Obrigado, gente. É a forma como eu aprendi a fazer, tá? E essa senhora que entrou aqui agora, ó,
Essa senhora que entrou aqui agora, essa Eva Adriane T aí, que é a senhora é minha mãe, tá? Essa aí teve uma parcela muito importante para mim na época que eu estava aprendendo isso. Foi lá em 2007, 2008, nem me lembro direito. 2007, 2006. Que na época eu ainda a minha criança interior estava gritando ainda, né? Só faltava a chupeta e a fralda. Só isso, o resto estava tudo lá. E eu chamei a mamãe, né? Porque eu tinha terminado um relacionamento. E ela disse, mas cria vergonha na cara. Te levanta e vai lá, imagina um homem feito desse aí, ficar aí atirado no sofá, sofrendo. Mas vai lá. Aí eu comecei, puta, ela tem razão, olha aí que merda isso aí. E aí eu comecei a olhar para mim de uma outra forma. Comecei a pensar, olha, quem sabe ela tem razão. Eu acho que eu vou começar a ver as coisas boas que eu tenho. E aí que eu comecei a me namorar. E eu fazia isso realmente, tá, gente? Eu era supervisor de setor dentro de uma indústria e eu andava de um lado para o outro controlando as máquinas, controlando a produção e falando sozinho. O pessoal me achava um maluco de pedra. O pessoal dizia, esse aí não bate bem. Esse aí é daqui para o hospício. E eu não estava nem aí. E eu falava comigo, e eu dava risada sozinho, e eu contava piada para mim. Eu ficava lembrando de situações. Eu fazia, cara, gente, eu era o legítimo maluco. Foram 3, 4 semanas até que eu consegui conectar o meu amor comigo mesmo. Tá? Depois isso foi um pouco abalado, voltou, se foi abalado, voltou, mas depende da gente tentar cuidar o quanto. Bom, peraí, eu estou me deixando de lado, então se eu estou me deixando de lado, eu tenho que voltar àquele processo de me namorar. E aí você se conecta de novo com você se conecta de novo com isso, e aí as coisas começam a fluir de novo. Certo, gente? Gratidão pela presença de vocês. Ninguém tem mais pergunta, ninguém tem mais comentário, tá tudo certo? Gostaram? Gratidão por tudo, tá? Gratidão por vocês estarem aqui hoje. E até amanhã, tá? Amanhã de manhã tem live. Amanhã de manhã tem live. Tem live? Tem, amanhã de manhã tem live. Tá? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada, gratidão. Obrigada. Gratidão.